Vamos lá iniciar a gravação sobre ativos dermatológicos. A equipe é composta por mim, professor Leonardo, Douglas Siqueira e Paulo Vitor Nascimento. Para introduzirmos, né, a pele é o principal órgão, é o maior órgão, aliás, do corpo humano, com área de aproximadamente 2 metros quadrados, e ela vai ser vai ter uma grande função de proteger contra agentes externos, né? E a pele vai ser composta por 3 camadas, né? Basicamente. A epiderme, que vai ser essa principal barreira de defesa. A derme, que vai ser uma camada de vascularização e de nutrição. E a hipoderme, também conhecida como tecido subcutâneo, que irá dar o suporte, um suporte de suporte energético, né, de reserva energética, e vai ser um tecido gorduroso. Aqui, né, adiante, temos que continuar na anatomia da pele. Vamos ter as camadas que fazem parte da epiderme, né? Que a epiderme também é subdividida em outras camadas, que é o estrato córneo, que é a principal camada de barreira da epiderme, onde eu tenho células bastante unidas, justapostas. Eu tenho o estrato granuloso, o estrato espinhoso, que eu vou ter também células unidas, vou ter prolongamentos celulares unidos por demossomos. E por fim eu tenho a camada basal, onde eu vou ter células que ainda não se especializaram e que na medida que elas se especializam, elas vão progredindo para as partes mais superiores. Bom, então, diante disso, é importante ressaltar sobre como é que ocorre o transporte percutâneo e a penetração das drogas, né? Então, basicamente, os medicamentos de uso tópico, eles vão ser representados por algumas classes, que são os corticosteroides, os antibióticos, os antifúngicos, os ceratolíticos, os filtros solares, as preparações contra acne, citotóxicos, antissépticos e os pesticidas, né? Então, como eu falei anteriormente, a camada da córnea ela vai ser essa principal barreira de proteção. Então, os veículos farmacêuticos eles vão ter que ter a capacidade oclusiva de passar esta barreira, né? Então, passando essa barreira, que é uma barreira que vai ser mais lenta para o medicamento passar por difusão, quando ela passa por ela, as demais camadas, as camadas da epiderme e a derme, vai ser de forma mais rápida. E outra coisa também que é importante é que também, quanto mais oclusivo for o veículo, maior é aquela hidratação naquela área e melhor é a sua penetração. E também outro fator que vai influenciar na penetração das drogas na pele vai ser a espessura. Quanto maior a espessura da pele, maior vai ser a dificuldade de absorção. Por exemplo, nas regiões palmoplantares. E também o oposto é verdadeiro, né? Quanto menor a espessura, menos dificuldade também para penetrar das drogas. Um exemplo é a pele na região da face, no escroto e na orelha. E as formas farmacêuticas, elas vão se dar basicamente de três componentes, que vão ser pós, gorduras e líquidos. E a combinação desses componentes vão dar outras subformas farmacêuticas, né? Por exemplo, o pós e gorduras, eu vou ter as pastas. Os pós e líquidos, eu vou ter essas misturas e suspensões, né? Do tipo pasta de água. Gorduras e líquidos, eu vou ter tanto pastas do tipo refrescante, quanto emulsões e cremes. E cada fórmula farmacêutica, né, ela vai ter uma penetrância diferente na pele, né? Os cremes eles vão ter uma penetrância mais superficial, as pomadas elas vão ter, digamos, uma penetrância intermediária, e os unguentos eles terão uma penetração mais profunda para camadas mais profundas da pele. E a classificação das medicações de uso tópico ele vai dar
de algumas maneiras que iremos abordar no decorrer da aula, que vão ser os corticosteroides anti-inflamatórios, os seratolíticos, as medicações antiacne, as drogas usadas em dermatite seborreica, fármacos antipsicóticos, antipsoríacos, aliás, antipsoriáticos, fármacos que interferem na pigmentação da pele, fármacos citotóxicos, enzimas usadas em úlceras da pele, fármacos usados no tratamento da alopecia, fármacos usados contra sudorese e desodorantes, fármacos solares, que vão ter os filtros solares, fármacos diversos, que vai ter o colódio, a dapsona e os filmes plásticos e os antifúngicos. Bom, dando início aqui à explicação dos corticosteroides tópicos, ele vai depender, né, da situação, tanto da espessura da pele, como eu falei anteriormente, quanto da anatomia e fisiologia daquela região. E alguns fatores vão influenciar na velocidade da aplicação dos corticosteroides tópicos, né? Como, por exemplo, a solubilidade do determinado veículo, né? A natureza oclusiva, né? Quanto mais oclusivo, melhor, pois o medicamento vai hidratar mais aquela pele e vai ter a capacidade de penetrância maior, a velocidade de liberação do corticoide do seu veículo, né, e a taxa de difusão do esteroide através do extrato córneo. Também outro fator é a polaridade, né? Esteroides mais polares, ele tem penetração menor do que os derivados apolares e mais lipossolúveis. E alcançando a derme, os esteroides, ao cair na circulação, ele vai ter sua distribuição e metabolismo igualmente aos outros corticosteroides de via sistêmica. E, bom, os mecanismos de ação vai ser basicamente bastante parecidos, né? Eles são utilizados, né, para ação anti-inflamatória, né? Ele é aplicado na pele, eles vão produzir essa vasoconstrição, né? E vai ter essa substância endógena de atividade vasoconstritoras, como as catecolamidas, né? E o efeito está na mobilização da membrana do lisossomo, que vai inibir, né, as citocinas, né, que causam a dor e o prurido, vai barrar a cadeia do ácido araquidônico, né, inibindo as interleucinas e as prostaglandinas. E também ocorre a suspensão, né, da fosfolipase A, necessária para a liberação de mediadores de inflamação, como falei anteriormente. E no que se refere à classificação e à potência dos corticosteroides, ele vai se dar, né, de três maneiras. Vai ser a elevada, a intermediária e a fraca, né? A elevada, como maior da classe, eu tenho a alcinomida, né? E na intermediária, eu tenho o valerato de betametasona. E a fraca, eu tenho a hidrocortisona. E como efeitos adversos, né, eu tenho esse prurido, irritação e queimação, como a gente pode ver aqui na pele, né? Pode acontecer também a hipopigmentação, a diminuição da pigmentação, da coloração da pele, mas ela ocorre principalmente em negros. Durante a gravidez, deve ter um cuidado, né? Se houver uma excessiva absorção, né, de corticosteroides, eu posso ter um prejuízo no desenvolvimento do feto, né? E esse fato já foi verificado em experimentos, em pesquisas em animais. E a toxicidade sistêmica geralmente não é uma grande complicação, a não ser em crianças. E seus efeitos sistêmicos, eles não ocorrem quando a dose total ela não excede 30 gramas em adultos e 10 gramas em crianças. E os seratolíticos, né, a outra classe medicamentosa aqui, eles são representados, né, pelo ácido salicílico, a resocina e enxofre, né? Essas substâncias elas vão provocar, né, a ceratólise através da alteração de ceratina
podendo provocar o peeling mínimo e a descamação ampla da primeira camada lá da epiderme, que é o extrato córneo. Além disso, tem leve atividade antibacteriana e antifúngica. E dependendo das suas concentrações, elas vão ter uma ação maior em um do que em outro. Por exemplo, o ceratolítico com base de unguento, ele é útil para o tratamento de dermatite seborreica, acne e psoríase. O enxofre e a exorcina no tratamento tópico anti-acne, acne, dermatite seborreica e micoses superficiais vão ser as suas principais ações. E o ácido salicílico típico, ele é rapidamente absorvido e atinge a circulação sistêmica e é lentamente excretado pela urina. Esse fato deve ter cuidado com indivíduos idosos e diabéticos, porque como ele fica mais tempo na circulação, ele pode ocasionar úlceras, principalmente quando é uma lesão grande. E o ácido glicólico, né, ele ajuda na xerólise, na ectose e no envelhecimento cutâneo. Bem, eu me chamo Douglas Siqueira e agora eu irei tratar sobre as medicações anti-acne. A acne, né, a acne comum, ela atinge principalmente os jovens e adultos, na maioria dos casos são predispostos geneticamente. A acne, ela afeta as unidades pilosebáceas. Essas unidades compõem-se de uma haste pilosa circundada por bainha epitelial contínua com a epiderme, uma glândula sebácea, musculatura lisa piroeretora. A etiologia da acne é múltipla, incluindo a estimulação androgênica das glândulas sebáceas com aumento da produção de sebo, a obstrução pela ceratina, né, do canal, o acúmulo de resíduos sebáceos e ceratínicos, que é provocado pela obstrução, e a proliferação de bactérias anaeróbias. Além disso, destaca-se a infecção bacteriana. Esta infecção contribui para a ruptura da unidade pilosebácea, que é dilatada, ocorre um extravasamento do conteúdo para a derme, e isso provoca as lesões inflamatórias da acne. Com relação a Propionibacterium acnes, né, esta bactéria, o sebo ele vai ser substrato para esta bactéria, que no caso ela produz lipase, né? Essa enzima forma ácidos graxos livres, que são irritantes. Essa bactéria também libera alguns fatores quimiotáticos que vão ser mediadores da inflamação. Além disso, destacamos dentro da farmacologia da acne 3 pontos principais, que seriam os fármacos comedolíticos tópicos, os antibióticos locais e sistêmicos e os retinoides sistêmicos. Os fármacos comedolíticos tópicos são representados pelo ácido retinóico e pelo peróxido de benzoíla. No caso, a gente também cita a eritromicina e a clindamicina, né, em formulações tópicas são utilizadas. Esses fármacos de uso tópico eles são mais eficazes em lesões superficiais. Além disso, também destacamos o uso de antibióticos locais sistêmicos, que aí a gente destaca a tetraciclina, a eritromicina e as sulfonas. Estas medicações são indicadas em pacientes com lesões inflamatórias. E também destacamos os retinóides sistêmicos, que no caso nós destacamos o retinoide oral, que seria o ácido 13-cis-retinóico, ou isotretinoína, né, que como fármaco de referência nós temos o Accutane. Além disso, destacamos que os retinoides sistêmicos são teratogênicos. Mais especificamente sobre os ativos, nós destacamos primeiramente o peróxido de benzoíla. O peróxido de benzoíla ele vai ser eficaz na acne vulgar devido à sua ação ceratolítica. Ele exerce certa atividade bacteriostática contra a Propionibacterium acnes, e o que acontece é que ele reduz a produção de ácidos graxos irritantes no folículo, né? Entre os seus efeitos adversos, inclui-se a irritação local e a sensibilidade de contato. Sobre a isotretinoína, nós podemos diferenciar a isotretinoína e a tretinoína por meio da configuração, né, das moléculas. A isotretinoína ela possui configuração cis do ácido retinóico, e a tretinoína possui configuração trans do mesmo ácido retinóico, que seria o ácido da vitamina A. Então, algumas características sobre a isotretinoína seria de que ela deve ser reservada para os pacientes que não respondem ao tratamento convencional, né, anti-acne, é indicada na acne conglobada ou cística,
Dentre os seus efeitos adversos, a gente destaca a ação teratogênica. No Brasil, a isotretinoína ainda não é comercializada, e nos Estados Unidos ela está disponível com o nome de Accutane. A tretinoína, ela é utilizada topicamente no tratamento da acne vulgar. A tretinoína ela reduz a coesão das células epiteliais foliculares e vai aumentar o processo de mitose das células epidérmicas. O aumento dessa produção do epitélio folicular ele vai evitar a obstrução pelos tampões de ceratina e vai facilitar a extrusão dos comedões. E, por último, a quimioprofilaxia com retinóides. Alguns estudos, né, indicam uma correlação entre a vitaminose A e a metaplasia escamosa, né, além disso, com relação ao aumento de proliferação celular, hipercetose e carcinoma. Com isso, sugere-se que os retinóides poderiam ter uma indicação no tratamento e na prevenção de distúrbios malignos e pré-malignos. Bem, tratando sobre as drogas usadas em dermatites seborreicas, né, inicialmente, a dermatite seborreica é caracterizada pelo aumento da maturação e proliferação das células epidérmicas. Né? A dermatite seborreica ela vai ser uma doença inflamatória que é acompanhada de descamação do couro cabeludo e da face. Também destacamos o papel dos corticoides, eles são usados com o objetivo de reduzir a atividade mitótica. Também destacamos o papel do fungo Pityrosporum ovale. Esse fungo, alguns estudos indicam, né, que ele contribui de forma direta na patogênese da dermatite seborreica, que por esse motivo justifica-se o uso da piritiona de zinco e do sulfeto de selênio. Né? Além disso, também destacamos o papel do enxofre e do ácido salicílico, que eles são empregados nessas afecções devido à sua atividade ceratolítica, e também destacamos que podem ser usados alguns shampoos com alcatrão ou enxofre e ácido salicílico, mas os dois ativos que são os principais utilizados nos casos de dermatite seborreica são a piritiona de zinco e o sulfeto de selênio. Sobre os fármacos antipsoriáticos. A psoríase vai se caracterizar por uma hiperproliferação epidérmica que é provocada por diversas alterações metabólicas, como nós podemos citar, por exemplo, o distúrbio do metabolismo dos nucleotídeos, também pode ocorrer um aumento da formação de poliaminas, metabolismo anormal do ácido araquidônico, por exemplo. Dentro disso, a gente indica que a farmacoterapia da psoríase vai ser bastante complexa, tanto é que esse estudo da psoríase é dividido em psoríase branda, moderada e grave. Na psoríase branda, pode-se usar, né, apenas fármacos de uso tópico. Em geral, são os corticoides de potência moderada e elevada, com ou sem oclusão. Além disso, alguns hematologistas recomendam o uso concomitante de fototerapia com doses eritemogênicas de luz ultravioleta e se os corticoides tópicos oclusivos forem insuficientes. Além disso, também destacamos o uso de ceratolíticos. Dentro da psoríase moderada, usa-se fármacos citostáticos tópicos. No caso, né, nós podemos citar os corticosteroides, o alcatrão e a antralina, a fim de controlar a proliferação celular epidérmica e a ceratinização. Também pode se associar a fototerapia a doses suberitemogênicas de luz ultravioleta. E dentro do estudo da psoríase grave, há o uso de metotrexato ou psoraleno, ou ainda o metoxaleno, que são associados à luz ultravioleta A. Além disso, o etretinato, também pode ser empregado. Ainda dentro do estudo dos antipsoriáticos, nós destacamos agora, né, das estruturas químicas, primeiramente a antralina. A antralina vai atuar reduzindo a síntese do DNA celular epidérmico e também a atividade mitótica da epiderme hiperplásica. Desse modo, o que acontece? Há um restabelecimento da taxa normal de proliferação e da ceratinização. Né? Ela é considerada o fármaco não esteroide tópico mais eficiente no tratamento da psoríase. Além disso, pode se associar à fototerapia ultravioleta. Sobre o etrenitato, ele é representado pela inibição da ceratinização, pela proliferação e diferenciação dos tecidos epiteliais e o bloqueio da atividade da ornitina descarboxilase. Além disso, né, as ações anti-inflamatórias e imunomoduladoras desse composto, né, são menos conhecidas. Sobre o metotrexato, nós podemos destacar que ele é usado nos casos de psoríase que se mostram refratários aos tratamentos com corticosteroides, fototerapia e também antralina, por exemplo. O emprego do metotrexato se reveste de alguns cuidados especiais e exige, né, a orientação de um especialista na área. Sobre o alcatrão,
nós destacamos que ele é utilizado em psoríase moderadamente grave e que se pode utilizar esse composto. Ele suprime a síntese do DNA celular epidérmico e a atividade mitótica e também recupera a taxa normal de proliferação. Além disso, ele pode ser utilizado em associação à fototerapia com doses suberitemogênicas e eritemogênicas de luz ultravioleta B. E sobre os fármacos que interferem na pigmentação da pele, primeiramente, esse estudo é feito diferenciando a hiperpigmentação da hipopigmentação, né, dos fármacos que atuam em cada situação. Nas alterações da pigmentação da pele, né, nós distinguimos esses dois aspectos. Nos casos de hiperpigmentação, nós usamos fármacos despigmentantes, como a hidroquinona, o ácido azelaico e a vitamina C. Nos casos de hipopigmentação, os quais a gente inclui o vitiligo, verifica-se a diminuição da atividade de melanócitos, ou a hipopigmentação que também é provocada por bolhas, queimaduras, atrofia e cicatrização na pele. E mais especificamente sobre os compostos, nós destacamos a hidroquinona, o trioxaleno e o metoxaleno. A hidroquinona vai agir por diminuição da atividade proliferativa dos melanócitos e também pela inibição da tirosinase, com a depressão, né, uma diminuição na síntese de melanina. Além disso, como ela interfere na formação da melanina, a despigmentação não é imediata e ela é reversível quando a droga é suspensa. Aí, como efeitos adversos, nós podemos citar algumas reações alérgicas. Sobre o trioxaleno, ele atua aumentando a tolerância à luz solar nos indivíduos sensíveis ao sol, através do aumento da pigmentação e, possivelmente, pelo espessamento do extrato córneo. Apesar da sua toxicidade mínima, pode se ocasionar um desconforto gástrico, né, que pode ser aliviado se for administrado com alimentos. E o metoxaleno vai ser usado topicamente no tratamento de pequenas lesões de vitiligo e também ulterior exposição aos raios ultravioleta. No caso, usa-se a via oral no vitiligo extenso, que alcança até uma porcentagem aí de 40% da superfície corporal. Ele vai ser metabolizado no fígado e, como reações adversas, elas são mais intensas quando são comparadas com o trioxaleno, né, podendo obter eritema intenso e formação de bolhas. E em alguns pacientes também podem apresentar um desconforto gástrico. Então, agora eu vou falar sobre os fármacos citotóxicos. Eu me chamo Paulo Vitor. Então, eles são utilizados no tratamento de verrugas. Existem dois tipos, sendo a cantaridina e o outro eu vou falar um pouco mais na frente. Sobre a cantaridina, ela provoca a formação de vesículas e ela pode curar alguns tipos de verrugas, mas principalmente o tipo de verruga periungual e também em lesões de moluscos contagiosos, como está demonstrado na imagem à direita, né? Onde podemos verificar alguns tipos de verruga. O seu tipo de administração pode ser por via oral e tomar muito cuidado porque ela costuma ser muito tóxica e deve sempre ter um acompanhamento hospitalar. E sobre a segunda, que também trata sobre verrugas, temos a podofilina. Ela, de certo modo, ela é mais usual assim em tratamentos de HPV. E, no caso, ela até podemos citar aqui como a sua aplicação, né, que ela costuma durar entre 7 dias, no caso, uma semana, e algumas reações adversas, né, que podem ser neuropatia periférica grave e até lesão renal, por exemplo. Né? Ela é uma droga teratógena, o que não deve ser recomendado para gestantes, né? E podemos também dizer que ela é de uso tópico e ela também trata alguns tipos de remoção tópica, sendo das ceratoses, acníicas e pré-malignas múltiplas. Sobre enzimas usadas em úlceras da pele, elas têm uma ação de degradar as proteínas e remover o material necrótico, como no caso, né, pode ser sangue coagulado, ou restos de material fibrinoso, resultantes de queimaduras, por exemplo, né? Entre outros exemplos estão destacados.
Possui ação de cicatrização, né, sendo importante nisso, porque ela faz essa remoção do material necrótico, é de uso tópico. Sua eficácia depende de uma boa higienização no local, com o objetivo de remover detritos, porque quando não há essa higienização, ela acaba perdendo a natureza enzimática. Sendo usados, os tipos de enzimas usadas, podemos dizer que tem a colagenase, fibrinolisina com deoxirribonuclease e sutilase. E a forma mais encontrada é a fibrinolisina, aqui no Brasil. Sobre os fármacos usados no tratamento da alopecia, temos o minoxidil, que ele estimula o crescimento de cabelos em alopecia do tipo androgenética e também em pacientes com alopecia em áreas, né? No caso, areata, né? Há um aumento, como é que acontece? Né? Há um aumento do fluxo sanguíneo dérmico, no caso, sendo uma dose dependente, que contribui para o crescimento dos pelos, né? Ela costuma ser uma ação, sem ser uma ação endócrina, e não possui formação de novos folículos. Na alopecia areata, por exemplo, né, tem sido observada a diminuição do infiltrado linfocítico perifolicular e a abertura dos vasos dérmicos previamente fechados. No caso das concentrações, para a alopecia do tipo androgenética, ela costuma ser de 1 a 3% e pode ser usada 2 vezes durante o mês. Já para a alopecia do tipo areata, a concentração pode ser maior de 5 e elas costumam ser mais eficazes. Ela de uso tópico no Brasil é conhecido como nome Regaine. Aqui é um exemplo, né, de uma alopecia do tipo areata. Podemos perceber algumas quedas de cabelo, né? Sobre os fármacos usados na sudorese e desodorantes, temos a bromidrose, que ela reduz a produção de suor na taxa de 20% a 60%. São drogas utilizadas, né, como a cloridrato de alumínio, cloreto de alumínio ou sulfato de alumínio tamponado. Ela atua interferindo na formação do suor, por meio de ajuda de algumas bactérias, né, que acabam obstruindo parcialmente os ductos e exercendo ação antibacteriana, que contribui para o efeito adstringente. Como reação adversa, temos a irritação, né, o prurido e às vezes dermatite e ulceração. Também tem uma ideia de tratamento para hiperidrose grave, que são a região palmar, plantar ou axilar, e costuma ser tratado com produtos que encerram o cloreto de alumínio, como no caso hexaidratado em álcool absoluto. Sobre os filtros solares, que são fármacos fotoprotetores, temos como exemplos os exógenos, que são tópicos ou sistêmicos, ou endógenos, né, que é a melanina ou ácido urocrânico, que é que o nosso corpo produz, né. Devem possuir boa absorção da UVA e UVB, são, no caso, né, fotoprotetores tópicos, podem ser físicos como dióxido de titânio, óxido de zinco, silicato de magnésio e o óxido vermelho de ferro. E químicos como PABA e derivados, salicitados, benzofenomas e até os hidroxiacetona. Devemos levar o tipo de consideração o tipo de veículo, porque costuma ser de uma certa forma que pode muito bem ajudar na sua duração durante o uso, como no caso o óleo, né, e a base de creme e água, que retém produtos durante a natação e transpiração, e assim consegue permanecer por mais tempo no corpo. E sobre a radiação solar, né, ela é formada por 3, né, que são a radiação ultravioleta, que é uma porcentagem menor, luz visível, né, e infravermelhos. Agora, uma coisa que devemos observar, que mesmo a radiação ultravioleta sendo emissão apenas 6% daquela radiação solar, ela costuma trazer mais malefícios, né? E no caso, existem 3 tipos dela, que é o AVA, o VB e o VC. E essa exposição descontrolada à radiação, né, solar pode produzir, no caso, na UVB, eritema, câncer de pele, melagogênese, e na UVA pode ser alergias, rugas, fotoenvelhecimento.
Na UVC vai depender da casa da camada de ozônio, né? Elas têm uma diferença que é pelo seu comprimento de onda, sendo a UVC menor e a maior UVA. E a sua penetração ela é decorrente disso, sendo que a UVB ela chega apenas na epiderme e a UVA pode chegar até na derme e no caso até do infravermelho pode chegar até na hipoderme. Sobre os outros fármacos, temos o colódio, que é usado como protetor de rachaduras e contra os efeitos irritantes do coaltar no tratamento de psoríase ou contra os efeitos do ácido salicílico no tratamento de calo e verrugas. Temos também a dapsona, que é útil na hanseníase no tratamento da dermatite herpetiforme, como também no pustulose subcórnea e na dermatose bolonhosa da infância. Sua dose pode variar entre de 100 a 200 mg, com alívio de sintomas de 1 a 3 dias. E temos os filmes plásticos, casos que são sintéticos. Uma das ideias deles eles são usados como um tratamento oclusivo, né? São curativos. É como até o próprio Léo comentou no início. Eles ajudam a evitar a evaporação, a transpiração e também conseguem manter por mais tempo e aumentar a penetração de certos medicamentos. No caso, ainda devendo ter o devido cuidado, pois pode provocar foliculite, por exemplo, né? Sobre os antifúngicos, ele consiste no tratamento de micoses superficiais por meio do uso tópico de fármacos, como clotrimazol e o aloprogina, ou também a administração oral, né, como o cetoconazol. E sobre os ectoparasiticidas, são fármacos que atuam no combate de pediculose e sarna. Esse tipo de fármacos podem ser o Contramilton, pode ser o benzoato de benzila, ou então até enxofre sob a forma de precipitado em petrolato a 5%. Eles necessitam de uma orientação médica para seu uso, pois quando há uma absorção sistêmica é altamente tóxico, né? E por fim, chegamos aqui à nossa aula. Estamos aqui agradecendo, né? E vamos estar com apenas a referência que nós tiramos do PNIL.